A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula da Escola Bíblica Dominical com essa temática, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E nesta feita, estamos aí na lição de número 4, quando se vai à glória de Deus. Seja bem-vindo nesse estudo dessas lições. O meu forte abraço a você, querido irmão, querida irmã, aluno, coordenador, auxiliar, pastor, onde juntos nós iremos estudar, rever alguns contextos, subsídios para aplicação aí na Escola Bíblica Dominical, na sua igreja, que vai acontecer para esta lição de número 4 no dia 23 de outubro de 2022. Vamos à lição? Diz-nos o tema da lição 4. Quando se vai à glória de Deus. Vimos que dentro dessa profecia de justiça, onde foi tanto avisado pelo profeta Jeremias que viria o castigo, a ira de Deus, iria transbordar sobre Israel, bem como Judá, Jerusalém. E chega um ponto que Deus, ele é longânimo, ele é paciente, mas a sua longanimidade tem fim. E vimos que na lição 3, Ezequiel foi levado e ele viu ali todas as abominações que acontecia fora do templo, dentro do templo, na câmara, na parte interna, com os anciãos, bem como os 25 adorando o sol, as mulheres judias adorando Tamuz, e totalmente aquele povo infiltrado na idolatria, bem como com as abominações dentro do templo, no local sagrado. E chega um momento que Deus não pode conviver com tais idolatrias, tais abominações, porque ele não muda. Ele é santo e verdadeiro e não pode ser violado a sua aliança, aquilo que foi feito, um pacto com aquela nação. Então se vai à glória de Deus. O texto áureo nos diz, está em Ezequiel, no capítulo 11 e verso 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Ezequiel 11 e 23. Percebe-se nesta lição que a glória de Deus foi se ausentando do templo por etapas, por espaços, gradativamente. E aquele povo não percebeu. Eles estavam tão arraigados, infiltrados, com a sua mente corrompida ou cauterizada, sem a visão, sem o discernimento, e misturou o sagrado com o profano, e não percebeu que na sua rotina eclesiástica, dentro do ativismo religioso, no templo, o sacerdote e os demais rituais e cerimoniais, eles não perceberam que a glória do Senhor estava se ausentando do templo, devido ao pecado, à abominação, à idolatria. Pactos, alianças foram quebradas. E a consequência dessa retirada da glória de Deus foi terrível para aquele povo, para aquela nação. A verdade a ser colocada em prática nos diz: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. E isso aqui é muito forte e nos serve como advertência para os nossos dias. Nós servimos um Deus
e adoramos um Deus que é santo. Ele não convive, não admite o pecado no meio do seu povo, pois ele é puro, santo e digno de ser honrado. Na leitura bíblica em classe, nós temos aqui vários subsídios, referências bíblicas de segunda até sábado, que perpassa dentro desse contexto da glória de Deus, tabernáculo, arca da aliança, todo o simbolismo da presença de Deus. Aí temos aqui o tabernáculo representava a presença de Deus. Referência bíblica de Êxodo 40 e 34. Deus escolheu o templo de Jerusalém para habitar o seu nome. E foi feita uma aliança, né? Foi feito um pacto ali com eles, conforme 2 de Crônicas 7, 2 e 16. A glória de Deus, às vezes, significa a face e a presença de Deus, como nos foi mostrado aqui em Êxodo 33, 18 ao 22. Bem como o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras é o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória. O salmista louva e canta lá no Salmo de número 24, 7 ao 10. Na sequência, João revela: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória de Deus revelada em seu Filho Jesus. Aleluia. João 1 e 14. Por fim, Paulo revela aos Coríntios, em 1 Coríntios 2 e 8, que Jesus, como Senhor da glória, e também Ele é o Rei da glória. Aleluia. Vamos à leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição? Acompanha comigo aí na sua Bíblia, onde nos vai dar grande fundamentação para esta lição. Está lá em Ezequiel 9 e 3, 10 e 4, 18 e 19, e também o 11, 22 ao 25. Vamos à leitura? Diz assim, Ezequiel 9: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Ezequiel 10 e 4. Então se levantou a glória do Senhor de sob o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Verso 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e elevaram da terra os meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam e paravam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel 11, 22 diz: Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à visão à Caldeia, para que os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. 25. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Glória a Deus. Percebe-se que nesta leitura bíblica em classe, o Senhor mostra a Ezequiel qual foi a forma lenta
que a glória do Senhor foi se retirando dentro dos símbolos do tabernáculo, aquilo que fazia parte do contexto, o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, querubins, e foi afastando do templo do Senhor. Aquilo que resistia à destruição, aquilo que resistia toda a derrota para o povo de Judá, de Jerusalém, foi se afastando, devido ao pecado daquele povo às abominações. No entanto, amados, na lição anterior, como já dissemos, vimos a respeito das abominações do templo, que teve a idolatria como o principal ato de rebelião contra o Deus de Israel. A consequência, a glória de Deus deixou o templo. Essa glória representa a presença divina entre o povo. Que Deus nos guarde. Se fôssemos aplicar de imediato como está a presença de Deus em nossa vida, já que hoje nessa dispensação nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e ele habita em nós. Como está o nosso altar, a nossa vida, a nossa igreja, a congregação? O que tem sufocado, extinguido a presença de Deus? Será que ainda podemos conviver com algumas abominações dentro da casa de Deus? Idolatria e tantos outros tipos de pecados que vai de encontro à santidade de Deus? Que Deus nos guarde. Deus jamais permitirá que o pecado tenha participação dentro daquilo que é sagrado, consagrado a Ele. Ele não permanece. Ele retira a sua glória, ele retira a presença, ele retira a sua mão. Mesmo que muitos insistam em continuar, mas estão ocos, vazios, sepulcros caiados, sem a presença de Deus. Me faz lembrar de Davi. Vamos ler lá nos Salmos de número 51, verso 9. Salmo de número 51, versos 9 em diante. Quando Davi faz aquela oração de súplica, ele confessa a Deus o seu pecado e reivindica novamente a presença de Deus na vida dele. Vamos ao texto, Salmo de número 51, versos 7 em diante. Diz assim: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui no versículo de número 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Aleluia. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Glória a Deus. Aqui nós vimos que Davi, após a sua queda, o seu pecado, o seu fracasso, ele reivindica novamente, porque ele sentiu que se foi a glória de Deus, a presença de Deus. Ele reivindicou: Senhor, dá de volta o Espírito Santo, a tua presença, dá de volta a alegria na minha salvação. Em contexto similar a esta visão de Ezequiel, quando se vai a glória de Deus, percebemos também o contexto lá em Samuel, 1 Samuel 4 e 18. Vamos ao texto.
1 Samuel, no capítulo 4, de versículo 18 em diante, naquele contexto quando a arca do Senhor foi levada, Ofni e Finéias morreram, e nós vemos ali que aconteceu uma tragédia naquele contexto. 1 Samuel 4, 18 em diante diz assim: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e já tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada à pressa e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais: Deus de Israel, a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Contexto forte, onde o pecado, as abominações, tudo que aquilo que impede a santidade, a interação do Deus vivo para conosco, e nesse contexto de Ofni e Finéias, sua esposa, sacerdote Eli, houve a consequência do erro, do pecado, aonde a arca, que simbolizava a presença de Deus, foi tomada daquela casa. E nesse contexto, Ezequiel, dentro dessa visão, não é diferente dentro da justiça de Deus para aquele tempo. Os objetivos desta lição 4 é o seguinte: conceituar a glória de Deus, explicar a retirada da glória de Deus, que é o tema da lição, e relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Vamos à introdução. Se esta pré-aula tem sido relevante para você até o momento, você que está aqui pela primeira vez, é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, comente da onde você está assistindo essa pré-aula. É aqui do estado de Minas Gerais, do norte de Minas, qual a região do Brasil. Comente, deixa o seu comentário sobre a glória de Deus, a presença de Deus, a falta da presença de Deus em nossa vida. Comente, compartilhe, abençoe alguém, edifique alguém com esse estudo e nos acompanha no decorrer desse trimestre. Amém? Vamos à introdução. Vimos que a palavra-chave desta lição é a glória. E aqui a glória de Deus representa a presença de Javé no templo. E temos aqui que Moisés, nesse contexto presença ao longo da história bíblica, Moisés construiu o tabernáculo. E dentro desse contexto explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a citação aqui indicada na lição pelo nosso comentarista, pastor Ezequias Soares. E Moisés construiu um tabernáculo. Isto foi o que? Uma ordem do Senhor. O Senhor queria um local físico, específico, geográfico,
para habitar, para relacionar com o seu povo, conforme Êxodo 25 e 8. E essa presença não era incondicional. Tinha algumas condições, tinha preceitos, tinha um pacto, tinha aliança. E os dois lados iriam concordar em honrar, respeitar, venerar esta aliança. Então, de forma alguma, essa presença não era incondicional. Tinha condição de honrar e sujeitar a Deus e a sua santidade, para que a bênção de Deus, a comunhão de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus permanecesse sobre ele. É o que vimos aqui. O povo tinha compromissos e acordos feitos na aliança do Sinai. E jamais esta aliança feita poderia ser violada. Por fim, o objetivo dessa lição é esclarecer o porquê ou sobre a retirada da glória de Deus do santuário em Jerusalém. E como nós já pontuamos para os nossos dias de hoje, como está a presença de Deus, a santidade, a reverência, o poder de Deus, a glória de Deus em nossos cultos, na nossa liturgia, nos nossos templos, na nossa casa, na nossa vida. O que tem prevalecido? Nós, como Igreja de Cristo, como o tabernáculo do Senhor, pois Ele tabernaculou entre nós. E hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Será que temos acesso à comunhão, a essa presença, essa manifestação do Espírito Santo? Ou para alguns, pensam que a presença está ali, mas apenas está envolvido na religiosidade, no ativismo eclesiástico, na rotina de ir para a igreja, para casa, para a igreja, mas está vazio, oco. Como diz Ezequiel mais à frente, nesse contexto que iremos estudar. As águas ainda estão pelo tornozelo, pelo joelho, vive de conta-gotas da presença de Deus e não dá uma abertura para mergulhar, se aprofundar na glória de Deus e desfrutar de um modo mais profundo, sincero e santidade da glória de Deus. O primeiro tópico da lição nos diz sobre a glória de Deus. E aqui temos algumas definições correntes, diretas, e aqui precisamos ter atenção de ver qual contexto que se aplica dentro de várias interpretações e situações que são citadas na Bíblia sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo. É o que nós já lemos no dia da sua dedicação. Depois disso, a cena se repetiu na inauguração no Templo de Salomão. Mas o significado da glória de Deus, conforme está aí também na sua lição, e o nosso comentarista pontuou aqui, o contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra em hebraico é kavod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. O texto que nós lemos lá, de 1 Samuel 4:18, e também 1 Samuel 4, 2 Samuel 14:26. Já na Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento emprega vários termos, entre eles doxa, glória, a presença, a glória de Deus, né? Nesses vários termos, entre eles, né, significa a glória, o resplendor, o poder, a honra, a reputação,
o valor. Glória a Deus. Mas aqui, nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Então, olha, foi a glória do Senhor, o resplendor do Senhor sobre o templo de Israel. Essa é a declaração feita pelo próprio profeta Ezequiel, em Ezequiel 1, 26 ao 28, bem como no capítulo 8 e no verso 2. Vimos também um outro ponto, na Bíblia de Estudo Pentecostal, a expressão glória de Deus tem emprego variado. Às vezes descreve como esplendor, majestade, santidade, uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo. No entanto, nesse contexto também de Êxodo 33, 18 ao 23, quando muito podes ver apenas o aparecimento da semelhante glória do Senhor. Então temos aí esses vários conceitos e definições da glória de Deus. O segundo ponto do primeiro tópico diz a glória de Deus. E aqui é colocada as suas manifestações, né? Nos tempos, locais, como se desenrolou todas estas manifestações da glória de Deus. Aos filhos de Israel, quando Deus dedicou o tabernáculo, quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, Êxodo 40, 34 e 35, era um propósito de Deus. O interessado aqui era Deus, revelar a sua glória, manifestar a sua glória ao seu povo ali no tabernáculo. Assim que tirou aquele povo da escravidão com mão forte do Egito, Deus queria relacionar com aquele povo. Ali a presença de Deus no meio do povo de Israel. E essa presença, essa glória, esse resplendor acompanhou Israel durante a jornada no deserto até o reinado de Salomão, e passando pela Arca da Aliança, transferida para o tabernáculo, para o templo. Mais à frente vemos que na consagração do templo, lá em 2 Coríntios, lá em 2 Crônicas 5, 13 e 14, a glória de Deus encheu toda a casa, a presença de Deus, e da mesma forma no culto de dedicação do templo, em 2 Crônicas 7, 1 e 2. Desde então, ele se comprometeu a manter os seus olhos fixos e atentos à oração que se fizer nesse lugar. Aleluia! Isto era o que? A glória de Deus. Era o pacto, a aliança que Deus tinha com aquele povo para se revelar, para ter comunhão com eles, tanto no tabernáculo quanto no templo. Vamos ao texto de 2 Crônicas 7, 14 ao 16, o que diz a palavra do Senhor. E nesse contexto nós vimos que havia uma condição, e caso essa condição fosse quebrada, o Senhor também iria reagir de forma repugnante. Ele jamais iria concordar com aquilo que estava sendo feito no tabernáculo, ou no templo, ou na casa de oração, que é o contexto que nós iremos ler. Vamos ao texto de 2 Crônicas 7, 14 ao 16, e eu quero dar ênfase aos versos 19 e 21, que nos diz, 2 Crônicas 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender
dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, dessa casa de oração, desse templo, porque agora escolhi, santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Agora vamos aos versos 19, que diz: porém, visto que não era incondicional, se eles quebrassem o pacto, a aliança, teria aqui a consequência. E no verso 19 de 2 Crônicas 7, diz assim: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos tenho propostos, e fordes e servirdes a outros deuses, como estava acontecendo, a idolatria, as abominações, vos prostardes a eles, é o que aconteceu. Verso 20, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa, que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote em todas as gentes. Verso 21. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela, pela casa do Senhor, o templo de oração, quem passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Aqui está o pacto do Senhor, o acordo do Senhor, que não poderia ser violado. E quando alguém perguntar por que aconteceu isso, é porque houve abominação, quebra de aliança, pecado, idolatria. E isso o Senhor não habita. A glória do Senhor se foi, se ausentou daquele local. No entanto, encerrando aqui o segundo ponto do primeiro tópico, vimos que a promessa nunca foi incondicional. E parece que o povo havia se esquecido disso. Esqueceu do princípio da fé cristã, daquilo que foi acordado. O pacto da aliança no Sinai, no tabernáculo, e a glória do Senhor se ausentou. Aleluia. O segundo tópico nos fala sobre a retirada da glória de Deus. Como foi esta retirada da glória de Deus? A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Um erro chama um outro erro. É uma concessão aqui, outra concessão aqui, não faz mal, vai deixando, é cultural, é modismo, é inovação. E naquilo que é consagrado, naquilo que é santo, vai inovando, trocando, e se perde o sentido de culto, de adoração, de presença de Deus. Pode ser qualquer outra coisa que interaja, né, que traz audiência, mas é vazio, é oco, é ativismo eclesiástico, é movimento, né, agitação de festas, congressos e pré-congressos. Mas aonde está a glória de Deus, a presença de Deus? E aquele povo não percebeu. Estavam tão infiltrados com a idolatria, a prosperidade, o templo pomposo, escorando no templo, no nome Israel, as bênçãos que fora lançada no Monte Gerizim, esquecendo que
mais à frente ali em Deuteronômio 28, a partir do 36, 44 em diante, tem as consequências também se desobedecesse ao Senhor. E a glória do Senhor gradativamente foi se retirando do templo da casa de Deus. Percebe-se que no tópico 2, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Posteriormente passou pela entrada do templo e para eles estavam tudo normal. Os sacerdotes estavam envolvidos com incenso, prestando culto a outros deuses, e não perceberam que a glória do Senhor foi se ausentando naquele contexto da visão de Ezequiel. Pairou-se sobre os querubins e aos poucos afastou completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Contexto interessante, né, de ser estudado e aplicado dentro daquilo que representa o Monte das Oliveiras no contexto escatológico e também no contexto do ministério de Jesus, que temos aí várias referências que podem ser consultadas e abordadas. Mas vemos aqui no ponto 1, o querubim e a nuvem, no capítulo 9, 3 e o 10 e 4. O profeta está referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança. A verdade aqui é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação do deserto, visto que naquele contexto da retirada do povo do Egito para a terra prometida, a presença de Deus estava ali. Embora que simbólica, durante a noite, uma coluna de fogo, durante o dia, a nuvem os conduzia e guiava eles durante aquele trajeto. No tabernáculo, permanentemente, desde a inauguração do tabernáculo, conforme Êxodo 40, 34 ao 35, e finalmente no templo, nesse contexto do querubim, a nuvem, onde representava a presença divina que atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. Já para nós, na nossa dispensação, conforme João nos relata, em João 1 e 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos, aleluia, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluia. Ponto 2. A retirada da presença de Deus. Vimos aqui, nesse contexto, nessa visão de Ezequiel após as abominações, a glória se retirou, parou sobre os querubins, parou, se afastou completamente do templo. E Ezequiel viu todo esse episódio, a glória de Deus, partindo do templo para o Monte das Oliveiras, e ascendeu para retornar no fim dos tempos, já num outro contexto que aponta para o milênio. E a glória do Senhor se afastou. E vimos que após a glória do Senhor se retirar, se afastar, chegou para aquele povo a destruição, o sítio, a invasão, a queimada, a morte e a destruição. No nosso contexto, o que resiste o mal, o que resiste o ataque frontal, direto do inimigo, é a presença do Senhor. É o Espírito Santo nessa dispensação. Porque nós cremos que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Enquanto a igreja permanecer na terra, uma igreja invisível, uma igreja organismo, pura, alicerçada na palavra de Deus, uma igreja vigilante, relevante nos mandamentos, na lei do Senhor,
enquanto essa igreja permanecer cheia do Espírito Santo, assim como os nossos irmãos da igreja primitiva, perseverando na comunhão, na doutrina, no partir do pão, cheia do poder de Deus, haverá resistência frente ao pecado, frente àquilo que o mundo tem tentado colocar para nos impedir de acessar voluntariamente, naturalmente, a presença, a glória de Deus. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. Ezequiel 11 e 23. Aqui a presença de Deus no templo era o privilégio de Israel. Mas essa presença exigia o quê? Exigia dele responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com o pecado do seu povo. De forma hierárquica, Deus não divide a sua glória com ninguém. O poder, a glória, pertence a ele. Mas no contexto de glória, majestade, honra, esplendor, santidade, aonde chega a glória de Deus, o mal, o pecado, a podridão, a idolatria, as abominações, não pode estar. Senão essa glória vai retirar. Não tem como misturar aquilo que é sagrado, puro, com aquilo que é imundo, iníquo, abominável, detestável diante de Deus. O que vimos na lição de número 3, pecados detestáveis, abomináveis diante de Deus, que não faz parte da nossa regra de fé, do nosso dogma cristão, que é fundamentado na palavra de Deus. Aleluia. Outro contexto que nós podemos ver aqui, ainda sobre a retirada da glória de Deus, da presença de Deus, isso quer dizer que o templo ficou vulnerável. O templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém, quando saiu a presença de Deus. Se Deus não guardar a casa, e essa casa, esse templo é guardado com a presença dele, porque o temor do Senhor, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Eu honrar a sua palavra, obedecer a sua palavra. E a Bíblia diz que nesse contexto, aquele que teme ao Senhor, ele tem a guarda, ele tem a segurança. O anjo do Senhor protege e cerca e guarda ele. E aqui nós vimos que a cidade, o templo ficou vulnerável. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Judá, Israel, pensava que não faria nenhuma diferença a presença, a glória do Deus Javé, o poder de Deus sobre eles. Templo do Senhor, apenas nome, história, legado, sem a presença de Deus, não é nada. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. Moisés aprendeu muito. E chega um tempo que Moisés não queria anjo. Moisés não queria nada. Moisés falou: Senhor, não nos faça sair daqui, Senhor. Eu já estou vivido, eu sei o que acontece. Não nos faça sair daqui se a tua presença, aleluia, se a tua presença não for conosco. E nos dias atuais, dias de crise, dias de abominações, dias de pressão contra a igreja, contra o nosso posicionamento cristão, nós dependemos integralmente da glória de Deus, da presença de Deus, para nos conduzir como igreja, como ministério, como obreiro, como líder, como professor, como cidadão. Nós precisamos da presença de Deus, porque a presença de Deus
não nos deixa nós vulneráveis. A presença de Deus nos faz descansar, gera paz, segurança. E se sofrermos qualquer perseguição, estaremos debaixo da glória, da presença, da majestade, do resplendor do nosso Deus. Aleluia. Por fim, a retirada da glória se deu mediante a retirada do querubim da Arca da Aliança, deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Vamos ao tópico de número 3, sobre o segundo templo. Aleluia. Nos diz sobre o segundo templo. O segundo templo, diz aqui o comentarista, pastor Ezequias Soares, conhecido como o Templo de Zorobabel. Ele foi inaugurado no 6º ano de Dário, conforme Esdras 6 e 15. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo de Salomão, conforme Ageu 2 e 3. O templo de Herodes é o templo de Zorobabel, que foi reformado e ampliado por Herodes o Magno. E no ponto 3, é um ponto mais relevante desse terceiro tópico, que nos fala sobre a presença do Filho de Deus. Não há registro que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel. Diferente de Moisés quando inaugurou o tabernáculo, conforme Êxodo 40, 34 e 35, onde a glória do Senhor encheu a casa. E também de Salomão na inauguração do templo, segundo Crônicas 7, 1 e 2, onde os sacerdotes, os levitas não conseguiam estar de pé porque a glória do Senhor encheu o templo. Mas foi o próprio Senhor Jesus que trouxe, o Filho de Deus, que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes, Ageu 2 e 7 e João 1 e 14, o qual nós já mencionamos, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a glória de Deus. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Talvez alguém pensou assim, quando Ageu profetizou que a glória da segunda casa, agora do segundo templo, será maior do que a primeira. Eles esperavam, né, pelo templo de Herodes, de Zorobabel, mas o contexto aqui era o próprio Jesus, que tabernaculou entre nós. E agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A glória de Deus foi revelada aos homens. Aleluia. A presença dele fez a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. O templo desempenhava as várias funções em Israel como lugar de perdão, encontro, comunhão, quebrantamento, oferecimento de holocausto na presença divina. Era o centro espiritual da nação. E agora nós temos Cristo em nós, o Espírito Santo, aquele consolador, aquele orientador, aquele que vos fará lembrar de todas as coisas. Esse agora, nessa nova dispensação, enviado do meu Pai, ele vos orientará em todas as coisas. E eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós desfrutamos dessa glória, aleluia, da presença de Deus. Isaías, no capítulo 7, 14, ele profetizou que viria o Emanuel, o Deus conosco. E Paulo fundamenta isso nos dizendo, lá em 1 Coríntios 6 e 19, ou não sabeis vós que sois
templo do Espírito Santo e que ele habita em vós, isso não é proveniente de você. Isso é proveniente de Deus. A graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus te alcançou através da salvação, da sua confissão de fé. Agora entenda, você é templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando essa presença de Deus move o seu coração, você não consegue parar. Você tem que orar. É quando você ora, vem lágrimas, vem línguas, vem mistério, vem renovação, vem revelação da palavra, o desejo missionário, o desejo de visitar, de investir no próximo, no reino de Deus, porque a glória de Deus está dentro de você. E você, como embaixador de Cristo, como sal da terra, luz do mundo, você tem que fazer resplandecer a glória de Deus através do seu caráter, da sua vida, dos frutos espirituais, dos dons espirituais e as virtudes do fruto do Espírito na sua vida, para que pessoas sejam salvas através da glória de Deus, que resplandece ou aparece através das suas ações. Seja na igreja, em casa, na vida secular, alguém vai olhar para você e vai dizer: ele tem o brilho do Espírito Santo, o rosto dele, o rosto dela, resplandece a glória de Deus. A palavra dela, o vocabulário dele, condiz com aquilo que ele vive. Realmente, esse é um cristão. Esse vive a palavra, pois ele resplandece a glória de Deus. É isso que o cristão salvo em Jesus preza, por essa aliança. Aliança no Novo Testamento, no meu sangue. E nós vamos guardar isso até o arrebatamento da igreja. Por fim, amados, tópico de número 4, sobre o Senhor Jesus e o templo. Vamos ao último tópico desta lição, nesta pré-aula. Diz aqui: assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor. E aqui temos a explicação teológica. Jesus disse: eis aqui quem é maior que o templo de Salomão. Naquele conflito, aquela discussão ali, entre os que estavam, os discípulos, e ele fora interrogado, Lucas 11:31, ele falou: não, aqui está quem é maior que o templo. Vocês estão se apegando muito ao templo, mas aqui está aquele que é maior que o templo, o construtor do templo. Ele se declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior. Mais uma afirmativa também lá em Mateus 12:6. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, filho, perdoados estão os teus pecados, Marcos 2:5, era uma mensagem velada, dirigida ao sacerdote, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Aleluia! Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. Como diz lá em João 1:14, e vamos ler, que é um versículo também central desse contexto, dessa lição 4. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e também em nós, e vimos a sua glória. Aleluia! Isso quer dizer que nós vimos e sentimos e convivemos com a sua glória. E também sentimos quando ela se vai, a ausência, a falta da glória de Deus. E o texto diz: e vimos a sua glória como a glória
do unigênito do Pai, cheio de graça e em verdade. Quando eu disse aqui que nós sentimos quando a glória se vai, porque você orar sem a glória, sem a presença, é tão sem graça, é tão difícil. Você fica desligado, desconectado, não flui. É uma coisa forçada, mecânica. Mas quando você está em comunhão com o Pai, em santidade, em verdade, você sente a presença do Espírito Santo. Você sente a glória do Pai. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. A comunicação flui. A alegria frente às pelejas, às adversidades, no dia mau, você tem mais resistência para batalhar, para vencer. O que faz isso? É a glória de Deus. É a presença de Deus. Viver sem a glória, viver sem a presença, para um cristão pentecostal, não faz sentido na fé cristã. Aleluia. E nesse contexto, o Senhor fala: aqui está aquele que é maior que o templo. Ele também aponta para o fim do templo, onde ele diz que no contexto escatológico não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lucas 21:6. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da destruição. Lá em Mateus 23, 38 ao 19. E no último ponto desta lição, a presença de Deus hoje, quando Jesus no alto da cruz com grande voz entregou o Espírito, está consumado na tua mão, entrego o meu Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Agora nós temos o acesso livre a Ele, como nós sendo o sacerdote, conforme Mateus 27:51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor substituiu de uma vez por todas o templo. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aleluia, glória a Deus. Concluindo esta pré-aula, aprendemos que no decorrer desse estudo, que ambos os casos, tanto Ezequiel e também em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento substituíram Javé, o Deus verdadeiro, pelos ídolos, das idolatrias. E nos evangelhos substituíram a justiça de Deus pela própria justiça. E Romanos 10:3 nos diz: não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Que Deus nos guarde. Não perca a glória de Deus. Esteja cheio da presença de Deus. Está chegando ao fim desta lição. Vamos mais uma referência bíblica em Romanos 3, 23 ao 26, que diz assim. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz nesse contexto. Pois todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e agora nós carecemos da glória de Deus. E isso aconteceu de forma que nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé.
Deus fez isso para manifestar a justiça e para ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, da sua glória no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, e nós vimos e desfrutamos da glória de Deus. E ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nesse contexto, o Espírito Santo está conosco, avivando a igreja, renovando a igreja do Senhor Jesus. A presença dele hoje nessa dispensação é a sua maravilhosa graça, o poder do Espírito Santo de Deus, que aviva e fortalece a igreja. No mais, não entristeçais o Espírito Santo. Ele é sensível, ele pode se ausentar. No contexto de Apocalipse nos diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou cear, vou achar morada. Ele é sensível. Cuide do seu templo, cuide do seu corpo, da sua mente, para que o Espírito Santo continue, a glória de Deus continue habitando na sua vida. Que Deus abençoe. O meu muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua interação até o final desta pré-aula. Vamos orar? Ore conosco nesta hora. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Pai, por esses minutos dispensados, Senhor, a esta pré-aula, a esta reflexão bíblica nesses capítulos de Ezequiel, bem como dentro desta lição 4, Senhor, aonde, Pai, podemos tirar lições amargas por um lado e preciosas para o outro, como prevenção daquilo que não fazer, de não misturar, de não entrar pelo caminho do orgulho, da idolatria, das abominações, das concupiscências da carne, dos olhos. Isso, Senhor, afasta a sua presença, a sua glória da nossa casa, da nossa vida, da nossa igreja. E assim, Pai, estaremos vulneráveis a cair, a pecar e a ser destruído por aquele que está ao derredor bramando como leão. Guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, ministério, os alunos, coordenadores da escola dominical. Toda a igreja, a convenção, nos livra do mal, que a tua glória, a tua presença, a tua santidade, o teu poder, o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, agora e sempre, Senhor. Amém e amém. Deus abençoa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, ore por esse projeto, ore pela nossa vida e que o Senhor possa te abençoar continuamente. Meu muito obrigado e até a próxima pré-aula, se assim Deus permitir. Deus os abençoe.